Então, nós vimos o Ijexá, a todo momento, o Dairo, fazendo lembrar a todos de que é necessário não esquecer as suas raízes, né? E essa cantiga me remeteu também à criação e à história do abô, que nós usamos no candomblé, nomeadamente no candomblé de Queto, né? Onde Olodumare mandou três orixás aqui para a Terra para poder verificar como é que estava indo o andamento da Terra que ele havia criado. E esses três orixás vieram. Quando aqui chegaram, eles foram cumprir a ordem do Olodumare, ou seja, chegava numa aldeia, conversava, aí eles serviam batata doce, servia isso, aquilo, um monte de coisa, e eles achavam muito bonito e tal, e gostoso, e não sei o quê, e saía para outra aldeia. E tinha um deles que pegava um pouquinho de cada coisa que ia ser servido ali naquela aldeia, e punha dentro de um saco, e eles iam para a aldeia seguinte. Chegava na outra aldeia, a mesma coisa. Eles comiam, bebiam e tal, de tudo que era oferecido, obi, orobô, a caçapa, tudo que era oferecido, eles comiam. E esse outro orixá colocava um pouquinho de cada coisa que ele ia comer, colocava dentro do saco. E assim foi correndo o mundo inteiro, o mundo inteiro. Quando terminou a viagem, eles voltaram, então, para o Orum, para poder prestar contas para o Olodumare. Só que aquele resto de coisas que não era resto quando ele colocou, era coisas novas. Antes dele comer, ele colocava um pouco dentro da sacola, dentro do saco. Mas à medida que o tempo foi passando, aquilo foi azedando, foi criando mau cheiro, e etc, etc. Eu não sei nem se pode falar mau cheiro, né? E aí, quando chega lá no Orum, o Olodumare pergunta para o primeiro: então, você viajou a terra inteira? Viajei, visitei a cidade tal, aldeia tal. É mesmo? E o que você trouxe de lá para mim? O que você trouxe de lá para mim? Ah, não trouxe nada, eu estou contando o que nós vimos lá, o que nós comemos e tal. Ah, tá bom. Aí perguntou o outro, e o outro da mesma forma. Não, eu comi, bebi, etc., mas não trouxe nada. Como é que eu ia trazer? Nós ficamos tanto tempo na Terra, né? Como é que eu ia trazer alguma coisa? Aí ele falou, então tá bom. Aí perguntou o terceiro, com aquele saco já, com aquele ouro, arô, né? Então ele pergunta, e você, também igual a eles, rodou a terra inteira? Não, nós rodamos juntos. Onde eles passaram, eu passei também. Onde eu passei, eles passaram. Então. E o que você trouxe lá para mim? Aí ele pegou, abriu o saco e começou assim, ó. Esse doce aqui eu comi na aldeia tal. Esse raminho aqui eu comi, ele estava fresquinho, agora não está mais, mas eu comi na aldeia tal. E assim foi descrevendo tudo por onde eles passaram. Ele foi descrevendo tudo e trouxe uma lembrancinha de cada coisa que ele tinha usado ou comido naquela viagem deles. E isso aí então me fez lembrar nessa cantiga do Ijexá, que os filhos falam, não se preocupa, nós somos filhos de Ijexá, nós vamos trazer a lembrança, nós vamos trazer a lembrança, de onde a gente for, nós vamos trazer a lembrança. Então, essa lembrança que Ijexá fala nessa música, é exatamente essa lembrança que esse orixá trouxe quando veio visitar a Terra. E aí as pessoas perguntam, mas o que isso tem a ver com o quê? É que esta cerimônia desse orixá que trouxe uma amostra de cada coisa que ele comeu, é que exatamente deu origem ao orixá Abô. Orixá Abô, ou seja, aquele que trouxe a história através dos alimentos.
o que que acontece? Exatamente as coisas que acontecem com a gente na nossa parte mais secreta do candomblé, acontece também a mesma coisa. Só que as pessoas às vezes não sabem a origem, nem sabem por que está fazendo aquilo. Mas na verdade é exatamente que ela está guardando na sua memória, desde o dia que ela entrou na camarinha, o primeiro dia de raspagem e tal, ela guarda um pouco daquilo que ela vive para o final. Depois tem uma cerimônia que é feita, que é a prestação de contas dessas coisas que ela guardou durante a camarinha. E esse fundamento é muito bonito, porque o Iaô passa o tempo inteiro na camarinha sem saber por que ela tem que colocar em algum lugar alguma coisa que está acontecendo na camarinha. Se ela bebeu água, coloca um pouquinho da água ali. Se coloca naquele lugar, naquele recinto. E ela fica doida para saber o que vai ser feito daquilo, né? E é exatamente o que Dairo mostra para nós nessa cantiga de Jexá. Onde você for, você traga uma lembrança. Esta lembrança é que eu chamo a atenção, que é a nossa raiz. Não adianta eu ser feito numa casa se eu não trago daquela casa a raiz daquela casa. Então, quando um pai de santo vai dar o decá a um filho de santo que vai abrir uma casa nova, o pai de santo tem que ir lá naquela casa de santo nova e dar uma muda do abô da casa dele, para que o filho possa daí para frente reproduzir também o abô da sua nova, sua casa, para os seus filhos que virão. Isso chama ancestralidade. Quer dizer, que não adianta eu tentar abrir uma casa de santo e nas matas escolher um pouco de não sei o quê, e quinar, e etc, etc, e falar, ali está meu abô. Não. O seu abô, quem tinha que ter te dado o seu abô é o seu pai que te iniciou. Ele tinha que ter te dado a muda do abô dele para você fazer o seu abô. E agora, o que acontece? A gente não vê isso por aí, e se vê, me desculpem, raramente eu discuto essas questões, eu falo essas questões, mas eu não sei se a gente pode bater o martelo que não existe isso mais. Mas, na verdade, a gente não ouve falar mais disso. Então, isso que eu estou trazendo aqui, não posso dizer que seja em primeira mão, seria muita bobagem minha falar isso. Não trago em primeira mão, mas eu trago em verdade. Pode ser que outras pessoas tenham o mesmo ensinamento dessa questão do abô, que me veio por causa dessa música do Dairo, de Ijexá. Então, quando eu falei assim, olha, quando eu fizer a tradução do Ijexá, né, nós vamos saber exatamente a lenda do abô, por causa da semelhança, não, mas a igualdade é tão pura que o tempo inteiro o povo fala assim, não precisa preocupar, eu sou filho de Ijexá e eu vou trazer a lembrança, por onde eu passar eu vou trazer a lembrança. Então é isso que essa música fala. E a história do abô é a mesma coisa. Então, se eu viro e falar assim, eu sou filho de Geraldo Augusto do Indaiá. Olha, vocês não precisam se preocupar. O pote de abô do meu santo foi ele que montou e está até hoje. Eu tenho 52 anos de santo. Então, é o mesmo pote, é o mesmo abô que ele me deu, que saiu do Indaiá e tal. É evidente que todo ano eu reforço esse abô para não perder, mas está lá. É o que eu tenho dele em termos de recordação da minha iniciação, né? É lógico que tem assentamentos e etc, as outras coisas todas que eu tenho, que foi ele que deu. Mas, nesta linha, eu tenho lá o meu abô, que me foi dado por ele.
E olha que quantos pais santos já passaram, né? Depois que ele morreu. Eu fui filho santo do Sérgio Oxalá, hoje eu sou do pai do Sérgio Oxalá, e hoje eu estou Sinandê, muito meu amigo, tenho um baita de um respeito dele, um carinho muito grande por ele. Se ele falar, para mim não tem que discutir. Aliás, acho que todos os filhos de santos têm que ser assim, né? O pai falou, não tem que discutir. E eu trago isso com o coração muito aberto, mesmo sabendo que às vezes alguém pode pensar alguma coisa a meu respeito, que eu não devesse ser tão fiel às minhas raízes, não é? E tanto que eu convivi com tantas outras pessoas dentro do santo, aprendi tanto com elas, mas eu não fugi da minha linha, ou seja, a minha casa é aquela que meu pai trouxe do Indaiá e plantou aqui em Santa Luzia. Então, essa é minha casa. Agora eu posso visitar outras tantas casas, não tem problema nenhum, e devo visitar outras casas, sem, entretanto, esquecer que a minha casa é aquela que meu Pai de Santo me deu. Deu para mim e para a Mãe Glória, porque eu não seria nada se não fosse a Mãe Glória. E ela também tão pouco, porque ele fez a coisa bem feita quando ele em vida, ele já determinou quem iria raspar o santo da Mãe Glória, porque a Mãe Paulina conheceu por demais o pai de santo dele, que foi meu avô de santo. Então, essas coisas a gente tem que entender que essas questões de orixá, de santo, de inquice, não passa simplesmente pelo nosso desejo, mas já é uma linha que vem escrita. Essa linha nós vamos pertencer a ela em algum lugar, nós vamos pertencer a essa linha, que é a nossa linhagem, a nossa família. Outras linhas existem de outras famílias. Então, uma casa é uma casa, outra casa é outra casa. Fundamento dessa casa é dessa casa, fundamento daquela casa é daquela casa. Nós podemos trocar conhecimentos, mas fundamento, ele tem uma direção só, que é a direção do ancestral. Se fosse para a gente estar em outra casa, a gente não teria sido feito naquela. Então, pode estar certo, a casa que você foi feita foi a sua casa. Tem uma história que fala assim, a pessoa vem pelo amor ou pela dor. Eu digo que não, a pessoa não vem nem pelo amor e nem pela dor, ela vem pelo ancestral. Ela vem compor uma linha da ancestralidade. É isso que eu queria dizer, peço desculpa pelas delongas, e semana que vem nós vamos falar um pouco da nação do Congo. Então agora eu vou começar a passar para o povo banto, né? Então eu vou falar do Congo, depois eu vou falar de Angola, depois tudo cantado, claro. Depois eu vou, não sei, só Deus. Eu tenho 2 semanas para falar de Congo e de Angola. E eu vou começar a fazer as traduções e dizer para vocês, vai vir coisa muito bonita aí, muito bonitas mesmo. Um grande abraço a todos. Colofé para quem é de Colofé, Mutumbá para quem é de Mutumbá, Macuiú para quem é de Macuiú, ou Mucuiú ou Mocuiú, não importa, está tudo certo. Cojudiú para quem é de Cojudiú, está certo, ótimo, que beleza, porque é costume de cada casa tomar a bênção de uma forma. Isso não se tem que discutir. Um grande abraço a todos.